Pessoal, esse cara aqui é boladão. Olha só o que ele falou, que a taxa Selic deveria ser 26,6% para que a meta de inflação deste ano fosse cumprida. Naturalmente estou falando aqui desse senhor que você conhece, Roberto Campos Neto, informalmente conhecido como Campos Neto, provavelmente para diferenciá-lo do seu avô mais famoso, o senhor Bob Fields, não é verdade? Então ele fez essa declaração na data de ontem, dia 30 de março. Estou gravando este vídeo no dia 31 de março aqui. Isso surpreendeu um monte de gente e levanta uma série de questões, né? O quanto a economia brasileira está deteriorada para esse tipo de coisa aqui ser necessária para se estabilizar a inflação, né? O progresso do aumento do preço dos produtos na economia. Por que a situação está dessa forma? O que pode ser feito para melhorar? E principalmente, será que o Banco Central está conseguindo se manter, se estabilizar nessa guerra de braço, nessa queda de braço com o governo Lula? E na verdade, de acordo com alguns economistas, inclusive este aqui que eu trago para a gente comentar também, que é o senhor Alberto Ramos, do Goldman Sachs, as mensagens econômicas produzidas pelo governo Lula, pelo governo do PT, são um problema e dificultam a vida do Banco Central. Vamos conversar sobre essas duas notícias aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, conforme eu disse, foi feita então uma coletiva de imprensa aqui por parte do Banco Central. Imagino que seja aqui uma coisa trimestral, não é? Exatamente, relatório trimestral de inflação. Então, terminando aí o primeiro trimestre do ano de 2023, as coisas começam a se fechar. Aliás, falando em primeiro trimestre, liberei aqui no meu canal o prêmio Quintessência do primeiro trimestre de 2023. Você já viu? Se você não viu, dê uma conferida. É o vídeo anterior a este aqui que eu estou postando e que você está vendo agora aqui no meu canal. Vale muito a pena, ficou bem bacana o vídeo, né? Mas então, Banco Central fez essa coletiva aí, demonstrando seus resultados no combate à inflação nesse período, nesses primeiros 3 meses de 2023. Lembrando que o combate à inflação é o grande objetivo, a grande função do Banco Central brasileiro, né? E a ferramenta que eles utilizam para atingir esse objetivo é justamente a manipulação da taxa básica de juros. Como libertário, é desnecessário dizer que a própria existência de um Banco Central é um problema em si próprio, que decorre justamente da existência do Estado. O Estado manipula o dinheiro, imprime dinheiro do nada, lança esse dinheiro, injeta ele na economia, gerando o aumento de preços. A inflação não é o aumento de preços, é o aumento da base monetária e, como consequência, tem-se então um aumento de preços. E aí o que o Estado faz para resolver isso? Ele para de imprimir dinheiro para cessar esse movimento inflacionário? Não, ele aumenta a taxa de juros para recolher dinheiro da economia e para reduzir também o consumo das pessoas. Então, isso aí é a ferramenta que o Estado geralmente utiliza para consertar as próprias besteiras, as próprias cagadas. E o Banco Central brasileiro, há algum tempo, tem mantido uma taxa de juros alta, né? 13,75%. Foi mantida mais uma vez na última reunião do Copom, e a ata do Copom, inclusive, não descartou a possibilidade de aumentar isso em algum momento, ou seja, a chance de que essa taxa de juros seja reduzida no curto prazo é bem pequena. E, de fato, essa é uma das maiores taxas de juro real do mundo. Aliás, eu acho até que é a maior do mundo, ou seja, a taxa de juros descontada a inflação do período. E, gostando ou não dessa taxa, e o fato é que ela conseguiu segurar a inflação no país. Tivemos um valor de inflação, ou seja, de aumento de preços no ano passado, bastante razoável, ainda acima da meta da inflação, porém muito melhor do que no ano anterior, muito melhor do que nos períodos da pandemia. E o Banco Central está mantendo isso para desespero do Lula e da sua gente aí, porque eles querem uma taxa de juros baixa para fazer aquilo que é a única coisa que eles sabem fazer, que é fazer o voo da galinha econômico aí com base numa baixa taxa de juros, incentivando investimentos econômicos que na verdade são inviáveis, né? Então o senhor Campos Neto, nessa reunião, nessa coletiva aqui do Banco Central, firmou o pé da instituição, reforçou a sua autonomia, o seu compromisso em combater a inflação e, mais do que isso, ele disse que a coisa poderia ser maior, inclusive, nas palavras dele, se a gente quisesse atingir a meta em 2023,
ou seja, a meta da inflação, a última informação que tive é que a taxa teria que ser 26,5%, ou seja, praticamente o dobro do que ela é atualmente, não é? Um aumento substancial, o pessoal já está chiando com a taxa de juros atual, se fosse nesse patamar aqui a coisa ia ser uma loucura total. E aí ele emendou dizendo, é óbvio que a gente entende que isso é impossível, realmente aumentar isso aí seria uma coisa bastante complicada de se fazer, pode ser que resolva a questão da inflação, mas causaria uma série de outros problemas também que a gente sabe bem como é que funciona. E aí ele disse que as decisões do Banco Central, ele reforçou, né, na verdade ele sempre diz isso, ele afirmou que essas decisões são técnicas e elas são baseadas em alguns fundamentos, e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para esses fundamentos que ele coloca aqui. Inflação corrente, ou seja, o valor atual da inflação acumulada nos últimos 12 meses, hiato do produto, isso aqui é uma expressão que significa a diferença entre o potencial do crescimento do PIB de um país, o PIB projetado, e o PIB real do país naquele período, ou seja, pode haver um hiato aí, uma diferença entre um valor ou outro, esse hiato pode ser para baixo em relação ao crescimento real, suponho que é o que ele está colocando aqui. E expectativa de inflação à frente, olha só que coisa, parece que o Banco Central já sabe que a economia brasileira vai caminhar muito mal neste ano por uma série de fatores, dentre eles o principal sendo a questão da gestão política e econômica do governo Lula, Fernando Haddad como ministro da Fazenda, e o Lula à frente de tudo encabeçando toda essa bagunça econômica. Então provavelmente o pessoal do Banco Central já tem ideia da desgraça econômica que vem daqui para frente, do que o governo vai fazer, esse novo arcabouço fiscal que foi apresentado e outras coisas do tipo também. Então eles já estão prevendo que nós vamos ter uma maior dívida pública, vamos ter aí uma maior impressão de dinheiro e por consequência vamos ter uma maior inflação também. Então eles já estão projetando um cenário futuro ruim para tentar antever isso aí, estar um passo à frente do crescimento da inflação e evitar que a coisa piore de uma forma muito drástica, muito brusca. Essa é a leitura que eu faço aqui do que ele falou, o Campos Neto, do pronunciamento dele aqui também, e desse próprio número que ele colocou aqui. Ele poderia não ter falado isso, ele escolheu revelar esse número muito alto, assustador, para dar a entender, em primeiro lugar, que ele tem autonomia e que ele vai utilizar essa autonomia independente do governo gostar ou não disso, bateu o pé, firmou ali o seu lugar, a sua autonomia como presidente do Banco Central, mas também para mostrar o quão catastrófico pode ser o cenário econômico brasileiro nos próximos meses se a coisa continuar caminhando dessa forma. Eu vou te falar, o Lula está se esforçando realmente para piorar as coisas aqui no Brasil. Isso aí tem que ser reconhecido. E aí, trazendo a outra notícia que eu falei aqui, o economista Alberto Ramos, que é do Goldman Sachs, deu uma longa entrevista aqui para o pessoal do Infomoney, falando a respeito de todos esses problemas econômicos do Lula e do fato aqui de que simplesmente o governo sinalizar que ele vai lançar mão daquelas políticas econômicas que já falharam no passado, prejudica o mercado, deixa aí todo mundo com os nervos à flor da pele, todo mundo apreensivo nessa história. Isso pressiona o dólar para cima, isso joga a bolsa de valores para baixo, faz toda essa zona econômica que nós conhecemos bem. E aí ele elogia a decisão do Copom de manter a taxa de juros naquele patamar, porque seria uma coisa de prudência e conservadorismo diante da expectativa do mercado para a inflação aqui e diante do que o governo Lula tem falado também. Ele disse que essa acusação de que o Banco Central está tendo uma condução muito dura da questão econômica é falsa, é uma acusação leviana errada, e que o banco está apenas fazendo aquilo que é a sua função, que é atingir o centro da meta, manter a inflação dentro da meta prevista, e é um plano de longo prazo, de acordo com o que ele aponta aqui. O Banco Central está mirando em 2024 para chegar aqui a 3% em 2024. E ele diz aqui, inclusive, que se você fizesse uma leitura muito purista, o Banco Central deveria estar subindo a taxa de juros, que é exatamente o que o Campos Neto falou, que de acordo com os dados que eles têm ali, para se cumprir o centro da meta esse ano, tem que subir muito os juros. E o cara aqui, o economista, vem justamente reforçar esse ponto. Ele pontua aqui, inclusive, que a inflação desse ano vai ficar muito acima da meta, não é pouco acima da meta, e a inflação do ano que vem
também já se apresenta acima da meta. E eu vou mais além, provavelmente esse economista concorda com o que eu vou falar, ele só não quis ser muito catastrófico. Se nós tivermos uma inflação abaixo dos 2 dígitos esse ano no Brasil, nós estamos no lucro, tá certo? Estamos no lucro se acontecer isso. E aí ele diz que o Banco Central, na verdade, está dando uma colher de chá para o governo e para a economia no final das contas, não é? Vale muito a pena dar uma conferida aqui na entrevista dele na íntegra para o pessoal do Infomone, esse que é o título da reportagem, para você procurar depois. Ele trata de vários temas, inclusive aqui da questão do orçamento fiscal, né, do orçamento público, do risco do aumento da dívida brasileira, que pode ser um problema que vai acabar pressionando a taxa de juros ainda mais para cima, como nós temos visto acontecendo em outros países endividados também. Então vale muito a pena ler isso aqui e volto a pontuar aquilo que eu falei a respeito desse pronunciamento do Campos Neto, desse posicionamento do Banco Central em relação à taxa de juros. Se mantiveram firmes na reunião do Copom, na última, espero que continuem assim até pelo menos o final do mandato dessa diretoria aí do Banco Central, depois a gente não sabe como é que vai ser, não é? Então, que bom que eles se mantiveram firmes aí, estabilizaram essa taxa de juros para evitar a pressão política do Lula e de seu governo, porque se o Copom tivesse abaixado a taxa de juros, isso ia mandar um péssimo recado para o mercado financeiro. Todos teriam a certeza de que o governo Lula venceu a queda de braço e que mais uma entidade, um ente do Estado, né, um ente aí do funcionamento da máquina estatal, cujo objetivo é frear os arroubos comunistas, socialistas do governo, acabou cedendo, né? Então toda vez que isso acontece, o mercado perde um pouco mais a fé no Brasil. O fato deles terem se mantido firmes nessa história ajuda a reforçar para os investidores a ideia de que o Brasil tem instituições fortes e sólidas. Vamos ver até quanto tempo isso aí vai durar, né? Mas por enquanto, uma boa notícia, meio aterrorizante isso que o Campos Neto falou, mas volto a dizer, se tivermos uma inflação abaixo de 2 dígitos, podemos nos considerar no lucro, né? Mas o que você achou da opinião do Campos Neto, dessa taxa de juros aqui que ele colocou? Você acha que o Banco Central deveria aumentar a taxa de juros? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.